sejam todos bem-vindos. A live de hoje é mentalidade de riqueza. Ela está muito mais próxima de você do que você imagina. Então essa live é para você que quer saber aonde está essa mentalidade, como encontrar. É para você que quer saber como conquistar, mudar o seu estado financeiro atual, aonde está a raiz de tudo isso, né? É para você também que já tem talento e você quer potencializar todos esses talentos para você prosperar ainda mais, para você ter essa riqueza, mas a riqueza da forma saudável que vai te trazer prazer, alegria. Então, compartilhe essa live, o assunto é muito importante para todos nós. Eu tenho certeza que com esse conteúdo você vai fazer a diferença na vida de alguém. Não deixe de compartilhar. E vamos lá, fique comigo que eu vou te mostrar, dentro da visão terapêutica, o melhor caminho para você seguir e conseguir realizar tudo isso que eu acabei de dizer para você, tá? Então você pode estar aí se perguntando, mas quem é você? Eu sou Sandra, terapeuta, mentora, estudante de comportamentos, de emoções e como tudo isso influencia a nossa vida em diversas áreas: área afetiva, área profissional, área financeira. E vou trazer aqui para você a minha vivência também, a vivência de uma pessoa que passou sim por esse estágio que eu acabei de comentar com você, esse estágio de buscar a prosperidade, de querer saber aonde ela estava e como eu poderia usá-la. E além disso, eu tenho também a experiência dos atendimentos que eu faço, tanto na mentoria quanto na terapia, e eu posso trazer aqui para você um pouquinho de tudo isso. É claro que esse assunto, ele é muito vasto, ele é grandioso, né? Então, o que eu vou trazer aqui já vai te dar um norte, já vai te orientar. O meu intuito aqui é te despertar para você entrar em ação, é te despertar para você mudar a sua realidade. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar trazendo alguns esclarecimentos para você de coisas que eu já vivi e de coisas que os meus pacientes trazem para mim também, porque isso você vai poder encaixar aí em algum nível na sua vida e já vai trazer uma mudança para você. Eu fui uma criança que teve limitações na infância. Tivemos sim questões de escassez financeira e eu pensei que isso tinha começado na minha infância, mas a realidade é que não é assim. De alguma forma eu sabia que não era assim, mas eu não tinha esse entendimento. Desde muito cedo eu comecei a buscar por uma mudança. Eu sabia que daquela forma eu não viveria. Eu não sabia te dizer como, eu ainda era muito jovem naquela época, né? Eu não sabia dizer como, eu não sabia que caminho eu ia seguir, mas eu sabia que daquele jeito eu não ficaria. E por muitas vezes, né, pessoas da família, amigos que frequentavam a nossa casa falavam assim para minha mãe: nem parece que a Sandra é da família. Nem parece, porque ela é muito diferente. Enquanto as pessoas estavam ocupadas numa determinada atividade, eu estava em outra totalmente diferente. E muitas vezes aquilo que aquelas pessoas faziam me incomodava. Me incomodava porque me atrapalhava na concentração, porque eu sempre estava vendo, assistindo algum filme que trouxesse para mim aquela mudança, que eu pudesse me inspirar para sair daquele movimento que eu me sentia presa. Então, por muitas vezes, sim, eu ouvi que eu era diferente. Eu ouvi que parecia que eu nem era da família. Eu ouvi que eu era a ovelha negra. Eu quero dizer para você que a ovelha negra não é só aquela pessoa que traz aspectos negativos. Ela também pode trazer aspectos positivos.
porque eu jamais me envolvi com droga, com roubo, com nada errado, com nada errado. Mas mesmo assim eu era vista como a ovelha negra, porque eu era a pessoa que questionava, eu era a pessoa que não queria aquela realidade para mim. Então, se você é essa pessoa na sua família, tá tudo bem, porque você quer a mudança, você quer a mudança que vai transformar a sua vida, né, o seu futuro. Então, isso é certo. E agora eu já vou trazer para você um entendimento mais profundo, terapêutico. Como eu poderia entender e saber que eu não queria mais viver aquilo, né? De alguma forma eu estava ligada às minhas raízes ancestrais, às minhas vidas transcendentais. Aí você pode dizer, Sandra, não acredito nessa questão de vida passada. Tudo bem, você fica com a questão da sua família, porque a sua família por si só já vai trazer uma bagagem muito positiva para você ou muito negativa. O fato é que existe uma relação com o passado, com os seus ancestrais, com o que eles viveram, como eles viveram. Isso influencia a sua vida hoje. E é bom que você tenha essa noção, que você querendo ou não, você está ligado a todo o sofrimento que o seu avô, que a sua bisavó, que o seu trisavô e qualquer que seja a geração para trás sofreu. A emoção de alegria ou de tristeza. Então você traz dentro de você essas características. Você traz porque você tem aí o gene, o DNA, né? Existe a genética e a epigenética que a gente entendendo ou não, ela atua em nós. Ai, esse assunto está muito distante para mim. Traz isso mais para o concreto, né? Você pode estar se perguntando, então vem para o concreto. Em outras lives eu já trouxe para você de uma forma mais detalhada a consciência, mas eu vou trazer aqui um panorama para você se situar, você que está chegando agora. Existe uma consciência que nos rege, é a consciência individual, a consciência coletiva e a consciência espiritual. A consciência individual é o que você sabe, né? É o que você entende, é o que você tem noção de tudo que você já experienciou. Então ela está aí. Agora você está ligada a uma consciência coletiva, a consciência coletiva da sua família, da sua cidade, do trabalho, do estado em que você vive, do país em que você vive, e tudo isso te influencia, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira. É como se todos esses dados estivessem numa nuvem, assim como nós fazemos com os nossos documentos, com as nossas fotos, né? Ou no celular ou no computador, a gente sobe para a nuvem. Tudo isso, todos esses dados estão nessa nuvem e você está ligada a essa nuvem. Então você tem um comportamento que você nem tem tanto entendimento sobre ele, mas você tem esse comportamento. E uma outra consciência é a consciência espiritual. E nós sabemos, né, que para a gente chegar a essa consciência espiritual, que é uma consciência de expansão, né, você precisa passar pela consciência individual e pela coletiva. E dificilmente nós conseguimos passar por essas duas sem ter um auxílio terapêutico. Por quê? É possível? Em alguns casos sim, mas a grande maioria não. Porque nós precisamos ter um entendimento muito avançado de mentalidade, de ancestralidade, né? Dessas crenças, desses padrões da sociedade, da família, que nos aprisionam. E muitas vezes nós não temos como sair de tudo isso sozinhos. E o que tem a ver essa consciência? Essa consciência tem a ver que se você está ligado a ela sem saber, você vai repetir determinados comportamentos e padrões que vão te impossibilitar de alcançar essa riqueza, de perceber que ela está muito mais próxima de você do que você imagina. Jung traz isso pra gente, né? Que nós temos
a mente consciente, mas ela é responsável por muito pouco do que a gente faz. Ela só tem ali 5% de entendimento e de consciência. Então eu posso te perguntar assim: existe um histórico de pobreza na sua família? Você vai falar assim: ah, não sei muito bem, né? Eu só lembro assim até o que os meus avós passaram. Tá, mas você tem inúmeras gerações antes de você. Como que você acessa isso, né? Todas essas informações estão numa outra mente, na sua mente inconsciente, que você não lembra, que está adormecida dentro de você, mas que te influencia em todas as questões da sua vida, na sua saúde, nos seus relacionamentos afetivos, né? De mãe, de filho, de pai, de profissional, e tá tudo ali. Então você precisa entender que existe essa diferença, que o que você traz de consciente vai sim te influenciar, mas a grande maioria das questões, elas não estão no consciente, elas estão no inconsciente, né? Eu posso te perguntar assim: você tem uma crença? Você tem a crença de que dinheiro não é bom? Você vai dizer para mim: não, eu não tenho essa crença, eu não acredito nisso. Mas se você ouviu isso repetidamente, no seu trabalho, na sociedade, dos seus pais, dos seus familiares, dentro da religião que você vive, em algum nível dentro de você, essa crença se instalou. Você não tem essa consciência, mas ela se instalou. Porque 95% de tudo é inconsciente. E para você resolver isso, você precisa pelo menos ter esse panorama que eu estou trazendo para você. Você precisa pelo menos ter esse despertar. Poxa, será que é isso que está me impossibilitando de ter riqueza? Não a riqueza no sentido negativo, porque nós sabemos que se você tem uma visão distorcida de riqueza, ela não vai ser positiva. Mas isso a gente conversa daqui a pouco. E além da consciência, além da mentalidade consciente, né? Além dessa mente consciente, você tem a inconsciente e você tem essa mente superior, que é a mente criadora, é a mente da criação, é a mente de expansão. Então, veja que não é só você saber de um detalhe. A questão vai muito mais além, ela é muito mais profunda. E você precisa ter esse despertar para você poder mudar. Pode ser que você me ouvindo ou ouvindo qualquer outra pessoa, você tenha esse despertar e isso já é o suficiente, porque se você tem o despertar, você vai em busca da mudança. Esse é o passo que eu diria assim mais importante, o primeiro. É você dar o primeiro passo, porque tem muita coisa te segurando que você desconhece e que não te permite ir para um nível mais avançado. Tá, Sandra, agora traz isso mais para o concreto, por favor, para eu entender melhor tudo isso, porque essa questão da mente eu até já ouvi falar, mas ela não é assim tão clara para mim. Então vamos lá. Quais são as possíveis causas de que você traz dentro de si e que te impossibilitam de acessar essa mentalidade de riqueza? Você já pensou? Os seus pais já permitiram que você seja uma pessoa rica? Você já pensou se essa permissão te foi dada? Tá, Sandra, mas como assim? Como posso ter tido essa permissão? Eu vou te dar um exemplo. Você veio de uma família, um exemplo, tá? São inúmeros, eu tô te trazendo um. Você veio de uma família em que essa família é muito simples, é uma família com limitações financeiras. Então, você não se sente com essa permissão, porque se você mudar o rumo da história, né? A minha mãe, o meu pai, a minha família toda é uma família muito simples, muito pobre. Como eu vou mudar tudo isso? Se você não se sente
com essa permissão, você jamais vai mudar, porque você vai imaginar no seu inconsciente, você vai sentir, você vai trazer isso muito forte dentro de você, que se você muda, se você é a pessoa que vai mudar, se você é o primeiro a querer sair desse estado familiar, você não se sente mais pertencente. Então, os seus pais precisam sim permitir. Tudo isso é inconsciente. São em atitudes, pode ser em fala também, mas tem que ser uma fala que venha do coração. Meu filho, a nossa vida é essa, a nossa realidade hoje é essa, mas você tem a possibilidade de mudar tudo isso. Você vai se desenvolver e você vai construir uma nova história para você. Você recebeu essa permissão? Você tem a permissão de construir uma nova história ou você está nesse ciclo de que cresceu, arrumou um trabalho, esse trabalho serve para sua subsistência? Ou ele pode ir além? Você está ali preso naquela questão do trabalho, de que você trabalha para pagar conta, para pagar boleto, para sustentar a sua família e se der, se tudo correr muito bem, você vai fazer uma viagem nas férias. Entende a diferença de você ter ali uma vida mediana ou você teve a permissão dos seus pais para você crescer, para você transcender essa situação? Uma outra questão que está aí no seu inconsciente. Eu vou trazer ela para a superfície, para a sua mente consciente, para você começar a perceber que pode ser isso também, né? Você pode estar não se permitindo viver uma vida de riqueza porque aconteceu uma morte na sua família, aconteceu um aborto. Sandra, já perguntei para os meus pais, não teve aborto. Será? Será mesmo que não teve um aborto? Por que que eu te digo isso? Porque muitos abortos são espontâneos. A sua mãe, a sua avó, a sua bisavó pode sim ter tido uma gestação e logo no início dessa gestação esse aborto aconteceu. E ela nem soube, foi de uma forma tão natural, o organismo simplesmente eliminou. Eliminou porque tinha ali uma questão, sim, de má formação, por alguma razão, a pessoa, a mulher não conseguiu segurar essa gestação. E a sua família nem sabe. A sua família nem sabe porque foi logo no início da gestação, não deu nem tempo de perceber que ali existia uma gravidez. E isso era muito normal, ainda hoje acontece, mas era muito normal com os nossos avós. Porque os nossos avós viviam em fazenda, viviam em lugares, numa época em que o acesso à saúde, aos médicos, aos hospitais não eram assim tão simples como é hoje. Então, podem sim ter ocorrido muitos abortos e você nem sabe. Tá, mas como isso me influencia? Isso te influencia porque isso está nessa inconsciência coletiva da sua família e você acessa essa inconsciência, essa consciência e ao mesmo tempo essa sua mente inconsciente. E ao acessar, o que chega de informação, de sensação, de emoção para você? Poxa, uma pessoa, uma vida não teve como vir para a família. Então, o que acontece? A sensação, a emoção que fica para você é que eu não me permito. Eu não me permito viver, eu não me permito ter riqueza, porque aquela vida que deveria ter nascido não nasceu. Você se identifica com ela. Nossa, isso está muito distante para mim, Sandra. Mas é um pouco distante sim, porque nós não crescemos ouvindo esse tipo de entendimento, né? Não é uma matéria, uma disciplina que a gente tem lá na escola, que nós temos na faculdade. Você precisa querer entender as nuances da vida, da mente, da família, para você chegar nessa questão. Mas eu estou trazendo ela para você, porque você pode não saber que houve um aborto
na sua família? Porque a sua mãe fala, eu não sei, eu não sofri esse aborto, mas a sua avó pode ter sofrido, alguém pode ter sofrido, e até mesmo a sua mãe, entende? Então, muitas questões, elas não são visíveis. Muitas questões estão no invisível, no inconsciente, mas elas nos influenciam. Uma outra questão que você pode estar vivendo, né? A sua mãe está vendo você crescer. A sua mãe, o seu pai, a sua avó, seja lá quem te criou, né? E de certa forma é dolorido para os nossos pais entenderem que nós crescemos e que nós precisamos ir para a vida. E então a sua avó, a sua mãe, o seu pai, em algum momento diz para você: você é minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer sem você. Olha o bloqueio que isso já traz para você. É inconsciente. Você nunca nem parou para prestar atenção na profundidade dessas palavras. Mas preste atenção, se você ouviu em algum momento que você era a vida dos seus pais, se a vida foi embora de casa, o que vai acontecer? Os seus pais vão estar mortos. Você vai trazer isso no seu inconsciente, você não vai ter a permissão que você precisa para ir para a vida. Porque o que fica aqui, ó, dentro, ressoando em você é que eu cresci, mas eu sou a vida dos meus pais. Se eu for para a vida, acabou a razão de viver do meu pai e da minha mãe, porque eu sou a vida deles. Você não tem esse entendimento tão claro quanto eu estou te trazendo. Mas esse entendimento está aí dentro de você e você pode ter ouvido uma outra frase que também vai te travar para acessar essa vida. Sandra, por que você está falando tanto de riqueza? Porque você se tornou adulto. Eu estou conversando aqui com pessoas adultas. Você se tornou adulto. O dinheiro, a profissão, é o que move a vida adulta. O dinheiro, ele é uma energia de vida, porque é o dinheiro que te traz tudo que você precisa. A sua casa, a sua moradia, o seu momento de lazer, o seu alimento, as possibilidades para você comprar um livro, assistir um filme, para você comprar um curso, para você fazer uma terapia, para você poder ir ao médico. Então, não tem como você vir para a vida adulta sem essa energia do dinheiro. Eu não tenho dinheiro, você pode dizer. Eu não trabalho, eu não quero trabalhar, não quero saber de nada disso. Mas ainda assim o dinheiro está na sua vida. Alguém está pagando por tudo isso. Alguém está pagando. Então, se você cresceu e você não está arcando com as suas despesas, alguém está pagando por isso. De qualquer forma, essa energia de vida que é o dinheiro, ela está na sua vida. Você veste o quê? Você come o quê? São questões, são perguntas para você entender a importância de tudo isso que eu estou trazendo para você. Eu trago esse entendimento porque nem sempre eu tive esse entendimento claro. Não tive esse entendimento claro porque as pessoas não trazem isso para a gente, nem na família, ou pelo menos não traziam, né? Nem na escola. Hoje eu vejo aqui, a minha filha tem educação financeira, mas ainda é uma educação financeira distante disso que eu estou falando para você. É uma educação financeira muito básica, de que você tem X, você só pode gastar X. Se você quiser ter alguma outra coisa, você precisa poupar. Isso não basta? Não, isso não basta. Não basta porque existem outras questões que vão influenciar a sua vida. Você precisa olhar para o dinheiro de uma outra forma. Você precisa olhar para o dinheiro com essa mentalidade, com esse olhar de que ele é uma energia, de que ele é sim vital para a vida de qualquer um. Só que quando você é criança, os seus pais são os responsáveis por isso. Você cresceu, agora você é o responsável por isso. Então você precisa ter a autorização da sua família, você precisa se permitir, você precisa olhar para o dinheiro de outra forma. E muitas vezes a sua mente consciente, ela está te enganando.
Você diz assim, eu não tenho crença. Eu sei de tudo isso que você está falando. O dinheiro é bom. É? Que bom que você sabe disso. Mas me diz aqui, você trabalha para pagar boleto ou o dinheiro está sobrando? Porque se o dinheiro não está sobrando, se você tem o dinheiro suficiente só nas suas férias, quando você recebe, né, aquele adicional de férias lá, para você conseguir fazer uma viagem muito limitada de 2, 3 dias, né, ou no máximo de uma semana, então você está equivocado. A questão não é bem assim. Em algum nível, sim, dentro do seu inconsciente, tem coisas ressoando aí dos seus antepassados, questões para você resolver, porque senão você não estaria com uma vida limitada. Você não estaria morando numa casa que o seu papai te deu. Você não estaria aí tendo limitações muito pontuais. Porque se você já passou desse nível, se você não tem crença nenhuma, você estaria vivendo uma vida diferente. Aí você fala assim: não é nada disso, porque nós estamos vivendo uma crise mundial. Todas as pessoas estão passando por problemas financeiros. Todas não. Todas não. Sim, existe uma crise lá fora no sistema financeiro? Existe, pode até existir, mas quem tem essa mentalidade diferente, quem tem essas questões resolvidas dentro, não está passando por isso. Não está passando por isso. Você pode aí ter acesso a alguém na sua família ou na sociedade que você olha para o lado e você pensa assim: poxa, com tanta questão financeira, como que essa pessoa está vivendo tão bem? Ela está vivendo tão bem porque ela já resolveu algumas questões ancestrais. Ela está vivendo tão bem porque a mentalidade dela com relação ao dinheiro não está distorcida. Então, essa energia do dinheiro vem para ela de uma forma que ela consegue expandir esse dinheiro. Expandir. Então, você precisa trazer para a superfície tudo que está aqui no seu inconsciente, te travando, e você não tem noção. E você não tem noção. Porque a gente pensa que sabe, a gente pensa que entende. E daí, quando você começa a investigar, a fazer perguntas, a buscar conhecer as suas raízes ancestrais, você vê que você não sabe. Muitas pessoas que chegam para mim, a gente bate um bate-papo antes, né? Eu gosto de fazer uma entrevista antes com a pessoa, e daí nessa informalidade eu pergunto: e aí? Você conheceu os seus avós? Não. Você sabe o nome? Não. Você sabe alguma coisa da história? Não. A gente não tem, a grande maioria de nós, a gente não tem essa vontade de saber nada sobre as nossas raízes, né? A gente sabe o nome da nossa mãe, do nosso pai, às vezes do nosso avô, da nossa avó, mas chegou nos bisavós, travou tudo. Bom, não sei. A pessoa fica assim: não sei, não sei. Trabalhou em quê? Viveu onde? Não sei, não sei. A grande maioria não sabe. Não sabe, não conhece as suas próprias raízes. E essas raízes são importantes demais. Você já viu alguma árvore sem raiz? Ela fica em pé? Não fica, né? Na primeira ventania, que não precisa nem ser assim em larga intensidade, a árvore tomba. É o que está acontecendo com você. Você não sabe das suas raízes, você não conhece a profundidade dessas raízes. Você não usa essas raízes para se alimentar, porque é isso que uma árvore faz, né? A árvore, ela puxa das raízes os nutrientes. Tudo que ela precisa para crescer e ser frondosa está ali na raiz. A sua vida é assim, você é assim. Quer ver outra coisa? Que está aí no seu inconsciente, que está te travando de ir para o próximo nível e te impossibilitando de acessar essa riqueza que está aí bem perto de você. Você só não viu. Você só não viu ainda.
é você se vitimizar. Sandra, eu não sou vítima. Você não faz isso você não faz isso conscientemente. É inconsciente. Você pode estar ainda ligada aos seus pais de alguma forma, né? Os seus pais podem estar te mantendo financeiramente. Não, eu sou uma pessoa crescida, mas o meu pai me dá uma mesada. Aí com essa mesada eu pago a minha moradia. Mas o meu pai tem que me dar, porque o meu trabalho não é o suficiente. O que eu ganho só dá para eu me manter, para eu sair no fim de semana, para eu manter ali o meu relacionamento amoroso, ir ao cinema e tal. Então, o que você está aqui? Você está numa posição de vítima, é inconsciente, mas você está. Ou então você pode estar ainda morando com seus pais, já sendo uma pessoa muito crescida. Você pode ter se casado e precisou ir para a casa dos seus pais porque você não teve condições ainda de ter a sua própria casa, mas você está numa posição de vítima. Por quê? Porque você acha que o seu pai e a sua mãe, eles devem fazer algo por você. Eles podem, porque eles são seus pais, porque eles têm condições. Tudo isso é inconsciente. Mas o que essa vítima traz para você que eu posso aqui agora te ajudar a visualizar? Se você está ainda recebendo algo, você está como uma criança que está ferida. Porque quem recebe é a criança. Eu não estou aqui te julgando, eu não estou aqui trazendo para você de que você é culpado, ou de que o seu pai é culpado, ou de que a sua mãe é culpada. Não, não é isso. O que eu quero te mostrar são situações que acontecem no nosso inconsciente, que são muito mais fáceis de visualizar do que a gente imagina, quando a gente tira uma venda dos olhos. Então, você pode estar dizendo assim para você agora: não, eu ainda não comecei a ganhar dinheiro com o meu trabalho, com a minha profissão, então eu vou ficar por aqui. Você ainda está nessa posição de que tem uma criança dentro de você que precisa receber. Tá, Sandra, me diz o que eu faço para ajudar essa criança. Isso é inconsciente. Primeiro eu quero que você entenda que isso é inconsciente. Alguma situação que você viveu lá no passado te trouxe para isso e você tá ainda nesse comportamento. Só que essa criança ferida, ela tá pedindo atenção. Ela precisa de cuidado, você precisa olhar para ela, você precisa curar essa criança. Quando você curar essa criança, você vai ter sim, desculpa, condições de ter outra postura, de olhar para os seus pais de outra forma. Você vai conseguir falar assim para você, olha, você curou essa criança que tá aí ferida, né? Você nem sabia, mas ela tá aí dentro de você ferida. Você curou essa ferida. Aí agora o seu pai e a sua mãe chega e fala assim: "Filho, eu quero te dar uma casa". Você vai dizer assim: "Não, mãe, não precisa. Não, eu não acho isso justo. Vocês já fizeram muito por mim. Agora é o meu momento de trabalhar, de construir o meu patrimônio, porque eu quero deixar esse exemplo para os meus filhos, para os meus primos, para quem quer que seja, sabe? Para a sociedade de que eu construí, de que eu tive ali um sagrado esforço para ter hoje tudo que eu tenho, para ser hoje tudo que eu sou. Ou então você pode falar assim para mim: Sandra, não é bem assim, tá muito delicada a minha situação financeira e eu tô precisando sim de um empurrãozinho da minha mãe, do meu pai, de um aporte financeiro para eu realizar um projeto muito grandioso. Tudo bem, só que daí o que vai acontecer aqui? Agora você já vai ter uma relação de adulto. Você vai dizer: tudo bem, eu preciso agora momentaneamente desse apoio financeiro de vocês, mas eu quero retribuir. Pai, mãe, olha, eu estou precisando aqui de 100 mil reais para iniciar aqui um negócio, um investimento. Isso é um empréstimo. Eu vou devolver e você devolve, sabe? Você já saiu daquela postura de uma criança que está ferida e que sempre precisa que alguém faça algo por ela. Só que você faz isso inconsciente.
Então não se culpe até agora. Eu estou trazendo esse despertar para você. Por alguma razão você estava ali, nessa postura, nessa posição de vítima. E tem pessoas que têm consciência, tá? Eu tô falando aqui do inconsciente, mas existem pessoas que estão nessa posição de vítima e não querem sair dela, porque para ela é muito confortável estar nessa posição, porque enquanto ela é a vítima, é a pessoa tadinha que não dá conta, que não consegue um emprego bom, nossa, você já deve ter ouvido falar isso aí no seu ambiente familiar ou de amigos, né? Fulano é tão bom, mas não consegue um bom emprego, né? Ele não para no emprego, ele troca de emprego, vai para esse, vai para aquele outro, não dá certo, não deu certo ainda na vida. Por quê? Porque tem uma questão ali de uma criança ferida que precisa ser resolvida, tá? As questões são diversas. As situações são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Eu quero trazer aqui para a superfície, porque tá tudo aqui, ó, dentro de você. Para você descobrir isso que eu tô te falando, você precisa fazer um mergulho interior profundo. As coisas não vão se resolver assim, mas eu quero já trazer para você um insight, uma luz, um despertar, para você ver que tem sim alguma coisa errada te separando de acessar essa riqueza. Você pode ser a vítima, você pode estar identificado com uma vida que não pôde nascer na sua família, na sua ancestralidade. Você pode também estar numa posição de salvador, né? De salvador. Eu te dei um exemplo há pouco. A sua mãe, o seu pai, quem te criou, passou a vida inteira ou em alguns momentos dizendo para você, você é minha vida. Então você ali internalizou que se você sair de casa, se você for viver a sua vida do jeito que você quer, o que vai acontecer? Essas pessoas que te criaram não vão ter mais razão para viver. E ali você fica preso como um salvador. Você nem sabe que isso é possível, mas você está ali querendo salvar essas pessoas que te criaram, porque você ali acha que você deve alguma coisa. Você pode ter feito um acordo com seu pai, com a sua avó, com alguém na sua infância. Um acordo ali, numa situação, numa brincadeira, mas aquilo ainda está aqui dentro ressoando. Não, eu tenho que cuidar da minha família, porque muitos de nós ouvimos: hoje eu estou cuidando de você, você é uma criança, para quando você crescer, você cuidar de mim, porque daí eu deixo a minha criança ferida vir à tona. É uma situação complexa demais. O filho está em sofrimento, mesmo adulto, a mãe, o pai, a avó, seja lá quem quer que seja que te criou. Então tá todo mundo ali enroscado, enroscado. E precisa sim de ajuda. É isso que eu quero trazer para a sua consciência. Aí você diz assim para mim: eu estou trazendo algumas situações para vocês que eu já vivenciei nos atendimentos, né? Que a pessoa quer por tudo se defender. Tudo que a gente traz para a pessoa, para ela refletir, qualquer pergunta que a gente faça, nós numa posição de terapeuta, né? A pessoa tem logo ali um escudo. Então a pergunta vai e ao mesmo tempo ela já tem ali uma resposta para ela se defender de tudo. Recentemente uma pessoa disse assim para mim: tá, mas eu nunca trabalhei fora. Eu nunca trabalhei fora. Eu escolhi cuidar só dos meus filhos. Como que eu gerei riqueza? Como que eu posso gerar riqueza? Eu trago para você um entendimento, tá? Eu trago para você um entendimento porque muitas mães chegam com essa questão para mim. Eu também passei por isso. Então, você entendeu que o dinheiro é uma energia de vida. Ele te leva para o futuro, né? Mas você fez ali, momentaneamente, uma escolha de ficar com seus filhos na primeira infância, porque nós sabemos que o comportamento deles na vida adulta vai ser totalmente influenciado pelo que eles viveram na primeira infância com os pais, né? Você talvez não tivesse esse entendimento terapêutico que eu estou trazendo para você, mas como nós acessamos
inconsciência, essa consciência coletiva, né, essa mentalidade, a gente traz isso pra gente. Eu, assim que a minha primeira filha nasceu, eu tinha isso muito forte de mim. Eu conversei com meu marido, eu não vou trabalhar agora, eu não quero trabalhar agora, eu sinto que não é o momento, você me ajuda, você concorda, né? Porque tudo ali num casal, entre um casal, tem que ser conversado. E eu tive esse apoio. Muitas mães não podem passar por isso, como eu estou falando, né? Ou talvez como você tenha vivido, porque estão sozinhas, precisam sim ir trabalhar. Mas para as mães que ficam com os filhos, como eu fiquei por um bom período, não quer dizer que a gente não tem uma mentalidade de riqueza. Porque a riqueza, em alguns momentos da vida como nesse, ela não está ligada só ao dinheiro. Ali ela estava ligada ao comportamento, à criação, aos laços, aos ensinamentos que eu queria trazer para os meus filhos e que você, como mãe, e as que chegam para mim, também queriam. A questão é, quando seus filhos já estão crescidos, que você pode ir olhar para a riqueza de uma outra forma e você não faz. Não faz porque hoje o seu filho já tem 30, 40, 50 anos e você ainda diz assim, não, eu estou cuidando do meu filho. Aí já é uma outra situação, é uma situação também distorcida, inadequada, porque o seu filho não precisa mais de você. Quem precisa de pai e mãe é criança, né? Então, se você ainda pensa assim, é uma situação distorcida. Agora, voltando aqui numa situação temporária que pode ser vista como adequada, que foi essa de algumas mães que vêm para o atendimento comigo e o que eu vivi também, né? É uma situação momentânea. Ali, de certa forma, eu também estava gerando riqueza, porque se eu estou ali implantando nos meus filhos, né, emoções, bons comportamentos para eles crescerem com segurança, sendo pessoas que têm uma moral adequada e tudo, de certa forma, eu estou gerando riqueza para quem? Para a sociedade, para a família, para a vida adulta, porque eu estou ali dando os primeiros cuidados que são assim de suma importância para as crianças, porque elas vão se tornar adultas, né? Eu sou adulta hoje, você pode dizer, mas um dia você foi criança. E como você viveu essa sua primeira infância é determinante hoje na sua vida adulta. Então eu quero te mostrar aqui que existem momentos e existem mentalidades para a riqueza e que nós passamos por elas ao longo da vida. E o que você tem que fazer é olhar para o dinheiro de forma equilibrada. Nem dar para ele um valor excessivo e nem é um valor de desprezo. Não, eu não gosto de dinheiro. O dinheiro não é bom. As pessoas que eu conheço que têm dinheiro não são pessoas exemplares. Não, não são. Não conheço um político que seja honesto. Mas a vida não é feita só de político, né? Tem muitas pessoas milionárias que trazem muitas coisas boas. Se a gente fica nessa mentalidade de que a riqueza, de que o dinheiro não é bom, como que a gente vive num mundo evoluído? Nós passamos há pouco e ainda estamos, né, numa pandemia. Se não fosse o dinheiro, os recursos necessários para investir em pesquisa, né, como que teria sido? Teria sido extinta a humanidade com essa doença, com esse vírus? Porque se não tem dinheiro, como que tinha sido possível pesquisas, desenvolver uma vacina? Eu não quero aqui entrar nos detalhes, tá? Eu sei que existem muitas questões, são muitas nuances, tem gente que acha que tudo isso é uma jogada financeira, uma jogada... Eu não quero entrar aqui nesse aspecto. Eu estou te mostrando que o dinheiro é sim uma energia de vida. Em qualquer nuance que você olha, se você tiver um olhar de essência, você vai ver que ele está ali para gerar vida. Vida no sentido mais essencial, tá? Vamos olhar para o dinheiro como uma energia de equilíbrio, não como energia de desprezo, nem com valor excessivo. Aí sim é possível. Então,
eu quero trazer para você essa consciência, para você sair desse estágio daquela pessoa de que está trabalhando, que chega segunda-feira já pensando no fim de semana, porque só no fim de semana você é feliz. E tem mais exemplos, não é só o fim de semana, né? Você pode trabalhar esperando que chegue a tão sonhada férias. Por quê? Nas férias que você vai ser feliz, porque nas férias você não trabalha, porque você sai daquele ambiente chato, pesado, que você não gosta, mas que você precisa, porque você tem que pagar o boleto, porque você tem que pagar a escola das crianças, porque você tem inúmeras coisas para pagar, né? Ou então, um outro nível, você está vivendo esperando o dia da sua aposentadoria, porque quando você se aposentar, você vai ser feliz, porque você se libertou daquele trabalho pesado que você não gostava, de que você ia lá porque precisava. Então, são tantas questões, eu quero trazer aqui alguns despertares para você, tá? Algum despertar, porque você não pode viver olhando para o dinheiro dessa forma, de que o trabalho é pesado, de que o trabalho não é bom. Eu, em alguns momentos da minha vida, já tive esse olhar também, e eu sei o quanto ele trava a gente para tudo. Você não precisa trabalhar todos os dias, dependendo da sua profissão, porque existem profissões que precisam sim, né? Uma emergência médica tem que trabalhar sim no sábado, no domingo, no feriado, porque a gente não escolhe o dia que nós vamos passar por alguma questão de saúde, né? A questão aparece, pronto, você precisou. Se você não tem carro, você vai usar o táxi, o Uber, seja lá o que for. E se essas pessoas não trabalham no sábado e no domingo, e se não tem transporte coletivo no sábado e no domingo, como é que fica? Então, você precisa olhar para o trabalho de uma outra forma, porque se você mudar a sua mentalidade, como você vê o trabalho, como você vê o dinheiro, e se você prestar atenção de que não é só isso, de que existem questões profundas nas suas raízes familiares, se você olhar para o espelho e você vê que você é uma árvore e que aqui é o caule, né? Aqui são as folhas, mas que tem uma raiz e que essa raiz é a sua família, aí você vai entender que não é só o que você está vendo, que você olha no espelho e você vê o seu rosto, os seus braços, as suas pernas, mas não é só isso. Tem muito mais ali do que os olhos podem ver, muito mais. Existe ali toda a sua raiz. Sandra, você está dizendo que tudo na vida tem relação com a família? Tudo. Tudo. Qualquer questão que você chegar para mim ou para qualquer outra pessoa que seja terapeuta e que tenha essa visão expandida, você vai entender e essa pessoa vai te dizer isso. Vai te dizer que tudo tem uma raiz familiar, tudo. Não importa se foi na sua segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 14ª geração. Enquanto uma pessoa ou a família não olha para essa questão se repete. E ela influencia, sim, você. Indiretamente, porque você ainda não tinha essa consciência. Mas agora que você tem a consciência, isso é diretamente. Então, se você não resolve, se você não se conhece, se você não conhece as suas raízes, se você não conhece os pontos fracos e os pontos fortes da sua família, da sua ancestralidade, dificilmente você vai acessar essa mentalidade que eu quero trazer para você, que é uma mentalidade de riqueza e de que ela está muito mais próxima de você do que você imagina, tá? Uma outra questão que eu acredito que você pode estar aí se perguntando. Eu entrei na live porque ela falou que o dinheiro, a prosperidade, a riqueza está muito mais próxima de mim do que eu imagino. Eu quero saber disso. E você até agora falou de família, você falou de mente, de inconsciente, tá? Eu quero saber, me diz aí, como que eu acesso essa riqueza que está tão perto de mim? Primeiro, você entendendo que a resposta nunca está no outro, a resposta está em você, está no seu inconsciente. Você vai ter que fazer esse mergulho interior. Você vai ter que acessar as suas raízes, você vai ter que acolher tudo. Sandra, minha raiz não é boa. Acolhe. A minha raiz é espetacular.
acolhe. Qualquer que seja a questão que você trouxer agora, você vai acolher. O que você está sentindo aí? O que sente? Você sente desprezo pelo dinheiro, pela família? Você sente amor? Você sente gratidão? Acolhe. Primeira questão é essa, é você acolher, entender que a questão não está no outro. Não existe o Salvador que vai chegar para te tirar daí. O Salvador é você. Para você, tá? Não para o outro. Porque se você quer ser o Salvador do outro, eu já te expliquei mais no início como isso vai afetar a sua vida, né? Porque o Salvador, você já assistiu aí? Vamos fazer aqui uma analogia breve. O super-herói. Esses dias eu estava assistindo um filme de super-herói com a minha filha e daí eu trouxe esse entendimento para ela, né? Porque a gente assiste o filme de super-herói, acho que era Liga da Justiça, alguma coisa assim, não sou muito ligada nisso. E a gente vê o super-herói bonito, forte, né? Aquele porte físico, seja ele homem ou mulher, bonito, aquelas fantasias, aquela coisa toda, né? E luta, vence a batalha, aquela glória. Aí eu mostrei para ela o outro lado. Eu falei, filha, olha esse aí que a gente estava assistindo. Você viu que ele deixou a família? Você viu que ele deixou a namorada? E pode ser o namorado também? Para ir o quê? Lutar por uma causa, né? Tá, você tá dizendo que não é para lutar pela causa? É para você lutar pela sua causa. O que eu quero te mostrar é que se você quiser ser o super-herói que vai salvar alguém, você não sai bem dessa história. Porque daí no filme que nós estávamos assistindo, que eu estava trazendo esse entendimento para ela, o super-herói levou pancada, não tinha hora, não dormia, não comia, não tinha lazer, era sofrimento, era batalha. Aí quando tinha uma pausa entre uma luta e outra, ele estava treinando para a próxima luta, ou então ele estava montando a estratégia da próxima luta. E aí o que eu quero trazer para você, não queira salvar ninguém, não seja o super-herói na vida de ninguém, nem permita que alguém faça isso com você. Porque isso é injusto demais com você e com qualquer pessoa. O super-herói, ele não tem tempo para ele não tem tempo para ser feliz, ele não tem tempo para se amar, ele não tem tempo para se conhecer. Inclusive, nesse filme que eu assisti com ela, o super-herói morreu. E quando ele morreu, ele deixou a família, a filha e tudo. Tudo bem, tem uma questão ali, né? Ele queria trazer uma mensagem para lutar pela vida, pelos ideais, mas o que eu quero te dizer, tudo tem que ser guardado uma proporção. Você não pode nem ir para um extremo, nem para o outro. Você não pode nem estar aqui e nem aqui. Você tem que estar exatamente no meio. Você tem que ter o equilíbrio. Então você pode sim ser o seu salvador, ser o seu super-herói, só para você, para mais ninguém. Para mais ninguém. Sandra, não dou conta. Eu quero ajudar todo mundo. Eu quero salvar a minha mãe, eu quero salvar o meu irmão, eu quero salvar a minha filha, eu quero salvar a minha companheira, o meu companheiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu sinto muito, mas eu preciso trazer isso para você. Não dá certo. Não é assim que funciona. Se você quer fazer isso, você enfraquece a outra pessoa. Você enfraquece porque você não dá chance dela trazer à tona todas as potencialidades que ela tem dentro dela. Ela não se desenvolve, ela sempre vai estar naquela postura de criança, de que recebe, ela não vai ter energia, ela não vai ter força para ir para a vida. E se você faz isso, você também se prejudica, porque se você é o herói, se você é o salvador, você não vive. Você está sempre olhando a questão de alguém, a questão de outro, a questão do todo, e você não olha as suas questões. Tudo que está aqui dentro que você precisa resolver. Então, o que eu quero te dizer, desculpa, não seja uma pessoa viva que não vive. Não seja o que a gente ouve muito dizer, um morto vivo. Não queira isso para você, isso não traz felicidade. Isso não gera riqueza nem para você, nem para ninguém. Você é o responsável por você. Você vai resolver as suas questões. É isso que eu quero que você entenda. E como você vai mudar tudo isso, né? Qual é a solução, então, para eu acessar essa riqueza que está muito mais próxima de mim do que eu imagino? É você olhando, é você vindo aqui para dentro, fazendo esse mergulho.
Não dou conta sozinho. Procure ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, não. Isso é sinal de amadurecimento. Isso é sinal de ser adulto, tá? Você procura ajuda, você faz esse mergulho. Você vai resolver essas dores, essas questões que estão aí te travando. Coisas que você nem sabe, mas estão aí te bloqueando. E você vai, ao mesmo tempo, potencializar o que tem de bom. Porque eu tenho certeza que nas suas raízes não tem só dor, não tem só tristeza, tem coisas boas também. Só que nós todos nos apegamos ao que não é bom, ao que dói, ao que traz sofrimento. E a gente deixa essas coisas boas de lado. Então, você fazendo esse mergulho interior, você vai descobrir as potencialidades, você vai deixar que elas aflorem. Então, você vai sim acessar a riqueza, porque ela está dentro de você. Aí você se pergunta, e se eu não conseguir ver nada de potencial dentro de mim? Então você vai construir. Porque se você curar tudo que está te machucando, tudo que é dolorido, tudo que está aí te impossibilitando de acessar essa riqueza, você vai construir. Porque você curou, você cicatrizou e agora você tem força. Você tem força para construir um novo caminho. E esse caminho só depende de você. Sandra, eu não posso de forma nenhuma contar com ninguém? Pode e deve, pode contar, mas sempre na postura de uma pessoa adulta, madura, uma pessoa que não está com aquela criança ferida, porque a criança ferida é que te impossibilita de fazer tudo o que você precisa fazer para conquistar o que você quer conquistar. Então, o que eu quero trazer para você é esse entendimento de que sozinho não é possível, você precisa olhar para dentro e às vezes você vai precisar sim de ajuda e você tem que entender que esse é um caminho possível para você acessar o que você precisa. Por quê? Porque a riqueza que você tanto almeja, a riqueza que você tanto precisa, às vezes você nem almeja, às vezes você nem quer, mas você precisa. Você precisa porque eu estou trazendo sempre essa consciência para você de que o dinheiro é uma energia de vida, é uma energia que te leva para o futuro e você vai sim precisar dele. Então você pode e deve sair dessa postura de vítima, de salvador, de coitado, de identificação com algum problema do seu sistema. E como que você vai fazer isso? Mergulhando dentro de si. Foi isso que eu fiz. Foi isso que as pessoas que têm uma mentalidade de riqueza faz, um mergulho para dentro. Você não vai ter uma mentalidade de riqueza só estudando sobre estratégia financeira. É importante? Total, muito importante. Mas se você não curar o que está aqui e o que está aqui no seu coração, que são as suas raízes, você não cresce, você não vira uma árvore frondosa. Você pode até crescer, mas você é aquela árvore doente que não dá frutos, né? É aquela árvore ali que está apenas esperando o ciclo da vida se completar. Se completou, ela morre, vai embora. Você está esperando o dia da morte? Você é um morto-vivo? Deixa isso de lado. Viva tudo o que você nasceu para viver. E o que vai te proporcionar isso é o dinheiro. É o dinheiro com equilíbrio, porque ele é uma energia, tá? Fique com esse entendimento, traga ele para você sempre, sabe? Comece a olhar para as pessoas ricas, para as pessoas que têm mentalidade, para as pessoas que geram riqueza e admirar. É um bom passo. É um bom passo para você que está nesse despertar. Compre um livro sobre mentalidade, leia esse livro, entenda esse livro, não leia por ler, estude esse livro. Sandra, não foi o suficiente, você vai dizer, porque para a maioria de nós não é, também não foi o suficiente para mim. Então, dê mais um passo, procure ajuda. Você vai sim precisar de um conhecimento sobre você profundo, você vai sim precisar de conhecer sobre profissão, sobre administração financeira, porque tudo isso está interligado. O que eu quero trazer para você é esse entendimento, é esse despertar de que a riqueza está dentro de você e você só vai acessar essa riqueza se você quiser, se você se curar.
É um caminho possível? Totalmente, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Foi assim que eu me curei. Foi assim que eu mostrei para mim mesma, porque eu já tinha esse entendimento. Eu contei aqui no início que as pessoas me chamavam de a ovelha negra, né? E essa ovelha negra eu fui para mim. Eu quis me libertar, eu quis sair daquele ciclo. Eu não queria aquilo para mim. Por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, não é isso. A questão não é ser melhor. A questão é o que fazia sentido para mim. Eu achava que eu merecia muito mais, eu já tinha essa mentalidade, eu já acessava essa mente superior. Tudo é inconsciente. Tudo é inconsciente. Eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui para te ajudar nesse despertar. Você tendo já esse despertar pulsando dentro de você, o que você vai fazer? Entrar em ação. Você entra em ação, você busca conhecimento, você começa a acessar esse potencial que está dentro de você, essa riqueza que está dentro de você. Então, continue caminhando comigo, venha para as lives, você vai ter sim um despertar, em algum momento você vai ter. Algumas pessoas vão assistir uma live, vai ter o despertar e vai falar, poxa, eu preciso de um entendimento maior sobre mim, vai fazer esse mergulho. Se precisar de auxílio terapêutico, a pessoa busca. E outras pessoas vão precisar caminhar um pouco mais. Por quê? Depende do nível, do que, aonde isso está dentro de você, né? Em que geração ancestral isso está dentro de você. Agora, o convite é que você olhe para isso. Que você olhe para isso, para que a sua família, para que você não fique preso nessa mentalidade pequena, nessa falta de movimento, porque se você não olhar para essa questão agora e resolver, os seus filhos vão ter que olhar, os seus netos vão ter que olhar, porque o sistema ele é muito sábio. Enquanto determinada questão não é vista, não é resolvida, ela fica ali no inconsciente de todos. De todos. Então seja você a pessoa que vai se libertar dessa consciência. Essa energia ela vai sim atingir outras pessoas, mas você não está aqui sendo salvador de ninguém. Você está aqui para se salvar, para se olhar, para fazer esse mergulho e para acessar essa riqueza que está dentro de você, que é essa força, que é essa criatividade, que é a cura que vai te levar para o seu próximo nível, que é um nível de mentalidade de riqueza. E é tão importante porque você hoje é uma pessoa adulta. Você precisa acessar esse nível para viver, para expandir para a sociedade, para a vida, para o universo. É isso que você tem que fazer. Então comece a olhar para o dinheiro, mas não só como com um olhar de desprezo, com um olhar de subsistência. Diz o que você vai gerar de valor com seus talentos, com a sua profissão no mundo. Essa mentalidade vai trazer riqueza para você. Essa mentalidade, porque você vai gerar valor para o outro e o dinheiro é essa energia. Eu gero valor para você, eu sou retribuída por isso e é um ciclo que só vai ampliando. É uma rodinha que começa pequena e vai aumentando. Porque o dinheiro, se você olha para ele com o olhar adequado, é essa força de expansão que só aumenta. Então faça isso. Aumente essa força dentro de você. É esse o meu convite para você se despertar, para você acordar, para você ver o que é preciso ser visto. Tenha coragem de enfrentar, tenha coragem de mergulhar dentro de você. É um mergulho profundo, em alguns momentos dolorido, em alguns momentos você vai se sentir só, mas é libertador. É libertador em todos os níveis que você imaginar. Então é isso, compartilhe essa live, eu tenho certeza que muita gente precisa desse conteúdo, você vai ser sim um agente de mudança na sua vida e na vida de outra pessoa fazendo isso, né? Eu te convido para você se inscrever também no meu canal do YouTube, me seguir aqui, porque eu sempre vou estar trazendo para você despertares, conteúdos que vão gerar valor na sua caminhada, no seu desenvolvimento. E eu não tenho aqui a pretensão de acabar com esse assunto, né? Porque não tem como.
É um assunto de vida, é um assunto de futuro, é um assunto de riqueza para você e para os seus descendentes. São muitos detalhes e nós vamos continuar conversando sobre isso em algum outro momento. Eu te espero aqui na quarta-feira para a gente continuar essa caminhada de despertar do seu ser interior para você ser tudo que você nasceu para ser, para que você expanda todos os seus talentos para a sociedade e para sua família. Até mais!